E aí, poderosas, tudo bem? Como a gente segue aí o plano do processo de emagrecimento? Bom, hoje eu vim aqui trazer para vocês 3 princípios que precisa guardar no coração e levar para a vida quando você fala de emagrecimento. E não estou falando de qualquer emagrecimento, porque eu não vou trazer aqui para vocês uma moda, eu vou trazer para vocês um estilo de vida. E quando eu falo de estilo de vida, é porque eu não tô trazendo só o emagrecimento, porque eu sou dessas, né? Eu venho sempre com um bônus, com algo sempre com muito compromisso, afinal de contas eu sou mãe de 4. Então eu tenho aí algo a zelar e sempre eu trago vocês como minhas filhas, mais do que alunos, mas minhas filhas, né, são mulheres que Deus confiou para mim. Então eu não vou tratar vocês de qualquer jeito, mas com um grande compromisso, principalmente uma grande responsabilidade, né? Mas não trago vocês com peso, pelo contrário, trago vocês de uma forma muito leve. Porque eu sei o quanto isso é importante, quanto isso faz parte do meu propósito, e ao contrário, se eu não tenho vocês para cuidar, isso sim me faz muito mal, isso sim pesa a minha consciência. Então é por isso que eu tô trazendo aqui esses 3 princípios que são muito básicos. Depois nós vamos falar de 3 regras, né, que não existe emagrecimento sem isso. Mas primeiro vamos começar pelo princípio. Quando a gente fala de princípio, como eu já disse, não é uma moda, né, que ela é passageira, como se fosse uma roupa. Tem época que a moda é verde, tem outra época que a moda é vermelha, outra época a calça é justa, outra época a calça é larga e por aí vai. Não, tô trazendo para vocês algo que é pra vida. Tem gente que não usa pra vida usar saia, né? Faça calor, faça frio, ela usa saia. Como pode ser ao contrário também. Tem gente que faça frio, faça calor, usa calça. Então, isso é um estilo que você adota para sua vida, né? São decisões que você toma, né, com muito carinho, com muita responsabilidade, principalmente um compromisso. Então, o primeiro princípio que a gente vai trazer para o emagrecimento com saúde, né? Emagrecer por emagrecer, todo mundo emagrece, qualquer um te dá uma receitinha, mas trazer um emagrecimento que te gere saúde, né? Então esse você precisa ter princípios. A Bíblia não fala que pra gente ser uma mulher de princípios, a gente precisa saber algumas regras, né? Então é isso que eu venho trazer pra vocês. No emagrecimento, o primeiro princípio é a salada. Então faça sol, faça chuva. Cris, tá frio. Vou comer salada fria? Vai comer, faz parte. Cris, tô com pressa, faz parte, né? Então, a salada, ela é um princípio que você não faça qualquer coisa, né? Chuva, sol, frio, calor, é de manhã, é à tarde, é à noite. Se você vai almoçar e se você vai jantar, né? Então, quando, Cris? Aqui no Brasil, nós temos o hábito de comer uma refeição mais pesada no almoço e no jantar. Então, você vai comer salada. Quanto de salada? Olha, se comer exageradamente, né, você vai ganhar peso também, porque além das fibras, além das vitaminas e nutrientes, também tem carboidrato. Eu costumo brincar que a vaca só come capim e olha o tamanho dela, né? Hoje não, hoje ela come ração também, mas assim, se você experimentar isso, você vai ver que ela vai ficar uma vaca robusta, né? E o objetivo não é esse, o objetivo é a gente ter bastante músculo e não ter muita gordura, né? Então, gordura, só o necessário. Então, o primeiro princípio é sempre agregar. É para comer só salada? Não. É para agregar a salada. Então, quanto de salada? Um prato, né? Então, a gente vai parar de deixar aquele cantinho da salada, sabe? Eu coloco aquele cantinho pequenininho, reservadinho, que ninguém dá muita atenção para ele, para salada. Não. Você vai comer um prato de salada. Eu também já disse pra vocês, né, ontem a gente falou sobre água, hoje é o segundo dia do desafio, que é pra começar a usar o prato de sobremesa. Claro, tem algumas pessoas que comem fora, tem algumas pessoas que comem em restaurante, outras comem na casa de alguém, enfim. Às vezes o lugar que você está, não é possível comer num prato de sobremesa. Mas imagina mais ou menos um prato de circunferência da sobremesa e ocupa somente aquele espaço. E é a mesma coisa, o salado você vai reservar um prato de salada, né, um prato de sobremesa de salada, e comece a valorizar, a olhar para a salada com outros olhos, com bons olhos, né? Muitas vezes a salada ela é mais rápida até do que um arroz, ou de cozinhar o arroz e o feijão, né? É jogar, higienizar ali e às vezes picar, às vezes até inteira mesmo. Então, comece a diversificar, né? 2, 3 tipos de salada durante a semana. Não come só o alface,
Não come só o tomate, utilize mais folhas, né? Decore essa salada, deixe ela bonita. Se for o caso, comece a fazer experiências de agregar fruta. Geralmente a manga, a pera, os morangos, elas são muito... Maçã é muito bem-vinda, né, numa salada. Então comece a fazer essa experiência, comece a gerar valor na sua salada, porque a gente às vezes coloca a salada como segundo plano, como se não fosse a coisa mais importante, né? Então comece a gerar a cultura da salada, porque a salada, além dela trazer as fibras, né, que vai te ajudar no intestino a metabolizar, ela ainda te traz uma saciedade, porque você precisa fazer muita mastigação. Em geral, as folhas, né, elas precisam trazer muita mastigação, e a mastigação traz a sensação de saciedade. Então, misture sempre folhas claras com folhas escuras, coloque legumes diversificados, isso vai ser bem bacana, né, você começar a fazer essa experiência. E claro, tudo no começo é difícil, mas depois as coisas vão funcionando, e aí você vai começando a gerar valor, e isso vai dar muito certo. Lá no intestino, as folhas, elas têm fibras, né, e elas como se grudassem ali na parede do intestino, porque o estômago serve para quê? Para melhorar a trituração, né? Para que quando for para o intestino, as partículas já estejam bem quebradas, bem pequenininhas, para ir lá para o intestino. E lá do intestino é que ele vai encaminhar tudo o que precisa. A gente brinca, né? Que vai mandar cada um pro seu quadrado. Ah, precisa de vitamina para unha, para o cabelo, para a pele, precisa não sei o que para isso, para aquilo, para o coração. Então ele começa a mandar tudo para cada lugar. Então tudo que você come, as fibras vai ajuntar ali para poder mandar para todos os lugares. Ou seja, se você consome pouca fibra, talvez você esteja comendo muita coisa, mas você não está recepcionando tantas vitaminas, está indo embora. Por quê? Porque as fibras não estão segurando o que precisa, né? As vitaminas e nutrientes para mandar para cada lugar. Por isso que você percebe que quando você aumenta a ingestão de fibras, né, daí das folhas, verduras, legumes, você começa a ver que a sua pele fica mais bonita, sabe? Ela fica mais fina, ela fica mais cheia de luz, você fica com mais cor, e você percebe isso na pele, você percebe isso no lábio, na unha, no cabelo, até o seu bom humor, né, começa a melhorar, o seu libido. Por quê? Porque você começa a perceber que as coisas estão indo para os seus devidos lugares. Tá? Então é muito importante essa questão das folhas. Ela inclusive ser consumida antes para que ela possa já sendo triturada, já indo lá para o intestino, para quando você comer o restante, ela possa recepcionar o resto dos seus alimentos. O que tiver que ser ingerido, ok. O que não tiver, manda embora. Inclusive a gordurinha em excesso, ela vai mandar embora. Ela não vai ficar recepcionando para poder armazenar. Segunda coisa, nós vamos falar sobre a regra dos 10, tá? Então, esse é um princípio que também é uma regra, tá? O que é a regra dos 10? O método dos 10. É o método dos 10 minutos. Algumas pessoas até funcionam com 7, mas em regra geral é os 10 minutos e não 7 minutos. Então, você fez o seu prato de comida, comeu, mastigou, engoliu, conectada com a comida, não é com o celular, brigando. Se você até tá fazendo uma conversa leve, descontraída, né? Isso o seu cérebro consegue captar. Mas se você tá com todos os músculos rígidos, brava, brigando, estressada, o seu metabolismo, que é o seu músculo do estômago, que precisa fazer a contração, descontração. O intestino também, que tem os seus músculos, bem, enfim, nós temos vários. Tá tudo contraído, não consegue fazer, né, o trabalho de metabolismo, né? Então não adianta. Então você precisa ter essa questão da sua alimentação de forma, inclusive, com boa postura, colocando o prato num bom lugar. Porque se você tá comendo arcada, porque o prato tá lá embaixo na perna, né? E você não consegue manter o seu corpo de forma adequada para fazer um metabolismo, é complicado também, né? Comer agitada, tá de pé porque olha o filho, olha o outro, não sei o quê. Então, começar a ter respeito pela alimentação. A comida, ela é sagrada, né? Nós sabemos disso, vendo dentro do princípio de espiritualidade, religioso. Eu vou nem falar de religioso, mas de espiritualidade. Nós temos esse princípio também, esse conceito de que comida é sagrada e precisa ser valorizada, né? O Senhor sempre pede, inclusive, para que a gente ore, para que a gente peça para que não nos falte, ainda que agradeça toda vez que temos, né? A gente em geral pede, né, na oração do Pai Nosso, que nunca nos falte. Então, olha só, vamos lá, voltando aqui para o conceito. Então, depois que você já aprendeu que você precisa estar numa posição adequada, conectada, né, do seu cérebro, que é o seu cérebro que manda todas as informações para o seu corpo. É ele que vai abrindo todos os hormônios e neuroquímicos para mandar
para dar a mensagem, porque como ele sabe que tem que fazer alguma coisa, quem manda comando? Aqui. Se não chega a comida aqui, ele faz o caminho e para. Existe um comando que vem lá da mente, do seu cérebro, né? Então, esse comando vem através do quê? Dos hormônios e neuroquímicos. Então, você precisa estar conectada com a comida para que ele entenda que você está comendo. E leva aí uns 10 minutos para ele fazer o processo no estômago, passar para o intestino, mandar para sua circulação, mandar para sua corrente sanguínea, para que você comece a sentir aí a sua saciedade e os efeitos, né, da sua alimentação. Então, você comeu o seu prato de salada, depois você veio com o seu carboidrato, com a sua proteína, né? Comeu o que tinha que comer. Ok, então você fez a sua alimentação completa, porque a gente tem uma pirâmide, né, para cumprir aí o nosso prato de comida, que são as verduras, legumes, né, que vem com as vitaminas, aí a gente tem a proteína, que é aquilo que a gente chama de mistura, que teoricamente seria a carne, o frango, o peixe, os ovos e depois o carboidrato, que seria tudo que é branco, e tudo que é massa, né? Então, o arroz, a lasanha, a panqueca, o macarrão. Então, tudo isso é o carboidrato. Ok, você comeu isso e não sentiu sustentada e saciada naquele pratinho que a gente reservou para você comer, né? Então, você vai esperar 10 minutos. Porque em 10 minutos é o tempo que o seu corpo tem para comer, para recepcionar e fazer tudo que tem que ser feito e ainda, né, te mandar a mensagem de saciedade. Se ainda assim você realmente estiver com fome, aí você já vai estar fazendo um segundo prato consciente, realmente com a quantidade que ainda te falta. Porque na maioria das vezes você come o segundo prato na sequência e aí vai dando os 10 minutos, você fala, não vou aguentar mais, ai, peguei demais. Ou então você come, deu tempo porque você é uma pessoa que não mastiga, não se conecta, então faz tudo errado, comeu, que engoliu, nem fez mastigação adequada, em menos de 10 minutos você comeu os 2 pratos. Quando fizer os 10 minutos, né, você vai falar, meu Deus, eu não deveria ter comido tudo aquilo, por que eu comi tudo aquilo? Nossa, na hora não pesou, mas agora, será que eu comi alguma coisa demais? Será que eu comi alguma coisa contaminada, alguma coisa ruim, alguma coisa estragada? Porque, nossa, não tô aguentando, vou abrir o zíper, tô com falta de ar, ai, preciso ir no banheiro, preciso beber água, e você começa a entrar num desespero. Por quê? Porque ele fez os 10 minutos, você já tava saciada. Depois dos mais 10 minutos do segundo prato, depois de uns 5, 6 minutos, que é o tempo que você comeu o segundo prato, a coisa começou a fazer efeito, te dá até calor, né? Você começa a passar mal. Então vamos aguardar os 10 minutos. Porque a maioria das vezes você vai falar, ai, até perdi a fome. Não é porque você perdeu a fome, é porque realmente o seu corpo agora teve o tempo de saciedade. Não só de fazer o processo que precisa ser feito, mas de abrir, né, de despertar o hormônio da saciedade, tá bom? Então, segunda regra, primeiro princípio é o primeiro prato de salada, valorizar a salada, comer ela diversificada. Depois, o segundo princípio seria o princípio dos 10 minutos. E por último, o último princípio é a proteína. O que seria a proteína, então, né? Eu já expliquei agora há pouco. Seria os ovos, a carne, o frango, o peixe, seja ele como for, cozido, frito, né? Mas frito precisa ser na air fry, com bem pouquíssimo óleo, tá? Cozido, frito, assado, da forma que quiser, desfiado ou inteiro mesmo, em pedaços, em cubo, em filé, a forma que você faz, não tem problema. Também precisa ser feito, né, com bem pouquinho sal, só o suficiente para dar realmente um saborzinho. Pode abusar dos temperos naturais, tá? Das ervas mesmo, que são os temperos naturais. Então, isso precisa ter em todas as refeições. Quando eu falo todas as refeições, é todas as refeições. Café da manhã, almoço e janta. Para quem faz as colações ou lanchinhos, que tem algumas pessoas que, em vez de chamar de colação, chama lanchinho da manhã ou lanchinho da tarde. Também precisa ter. E também pode ter na sua ceia. Se você faz a ceia, né, aquela comidinha antes, aquela refeiçãozinha antes de dormir, também pode ter. Então, a proteína, ela é incrível de especial. E a gente encontra na quinoa, nas amêndoas, castanha de caju, lentilha, castanhas em gerais, né? Então você precisa começar a adicionar o morango, riquíssimo, né? Alguns iogurtes, como que a gente procura iogurte no supermercado? Os iogurtes a gente procura exatamente dessa forma, né? Qual tem a maior taxa de proteína? Né? O que tiver maior taxa de proteína, geralmente aquele greco, tem uma taxa de proteína altíssima, né? Pra gente consumir com morango, olha que perfeito! Por quê? Porque a proteína, ela tem o grande poder de reconstituir o tecido e aumentar o nosso músculo, porque é lá no músculo que mora as vitaminas. Então, eu consumo vitamina, mando pro intestino,
lá no intestino vai ter fibra que vai mandar e vai... O meu músculo é uma casinha de armazenar vitaminas e nutrientes. Tudo que eu como em a mais, né, ou que naquele momento não está precisando, ele armazena. Às vezes eu tenho uma descarga de estresse, minhas vitaminas baixam toda. Na mesma hora o músculo dispara, para eu não ter herpes, para não ter queda de cabelo, para a unha não enfraquecer, né? Quando a gente tá muito emocionada, tá muito alegre, ou tá muito triste, quando você tá ali no momento que precisa fazer uma prova, tá no momento de busca de um cargo, vai fazer uma prova para passar como motorista, né? Sei lá, tá esperando aí uma notícia que vai ser sucesso, ou de repente vem uma notícia triste, morre alguém na família, tem uma batida no trânsito, sofreu um assalto, seja qual for, tanto o pico de estresse positivo quanto negativo, triste ou triste ou feliz, você vai ter aí um disparo emocional, e geralmente ele busca, né, as vitaminas e nutrientes e dá aquela queda. E aí, se você tem muito músculo, ali tem muito armazenamento, ele repõe e você não sente impactos no corpo, só emocional, tá? Então, é bem importante. Fora de que, quando você tem bastante músculo, em geral também te dá bastante saciedade e você consegue controlar a sua fome, né? Mesmo que você não consiga controlar tanto, de repente você consome um pouquinho a mais, porque também você tem um ritmo de atividade muito forte, né? Mas o músculo, ele consome bastante gordura, carboidrato, então ele come tudo isso. Quando ele come, né, então você não armazena gordura nas células, dentro das células, então você não engorda e nem fica com gordura localizada. Então é por isso a importância de você ter bastante índice, porcentagem de músculo dentro de você. E a proteína ajuda, fora de que ela ajuda a reconstituir tecido. Então você acaba emagrecendo sem flacidez, você não fica com aquele aspecto de doente e muito menos, né, de flacidez. Então, deu para entender? Então, de manhã, né, nos momentos aí que você tiver, consuma, procure o que você pode consumir em todas as refeições, que você fala, nossa, o que eu vou comer no lanche da tarde, né? Então, tem as castanhas de caju, tem as amêndoas, tem aquele mix, né, de grãos que geralmente tem alta taxa de proteína. Tem frutas, tem várias coisas, então busque saber disso, porque aqui é só um desafio, né? Não é o programa completo. Lá no programa completo a gente consegue passar. Isso acaba, ó, já tem praticamente 20 minutos de vídeo, então eu não consigo passar tudo isso. Então essas coisas a gente no curso esmiuça, né? Às vezes leva até uma semana de vídeos para vocês consumirem, mas aqui eu já tô te dando o princípio. Então, os 3 princípios bacana para vocês entenderem é saladinha, e tem que ser um prato de salada, pelo menos 2 refeições, que geralmente é almoço e jantar. Segundo princípio, a gente tem aí, né, o princípio dos 10 minutos, que é a regra de 10. E o terceiro princípio é a proteína, consumo de proteína em todas as suas refeições, seja 2, seja 5, né, em todas as refeições. Combinado? Vou falar só um pouquinho do jejum, mas a gente vai ter uma live, um vídeo ou uma live só de jejum. Mas eu quero colocar aqui porque eu coloquei um cronograma de jejum todos esses dias. A não ser que você seja uma diabética fase 2, né? Ou você tenha um problema de saúde muito diferente, você pode me mandar mensagem. Você não precisa ficar com medo de fazer o jejum nesse período que eu te pedi. Por quê? Se você tiver dor de cabeça, com certeza é porque você está consumindo pouca água e durante o jejum precisa tomar águas e chás ou sucos ou suchás que não contém açúcar, tá? A água vai te manter hidratada, oxigenada, então você não vai precisar sofrer com dor de cabeça. Então eu estou falando isso, por quê? Porque muitas das mensagens que eu recebo que a pessoa tá passando mal é emocional. Inclusive, você só vai ter desmaio, náusea, dores de cabeça, né, começar a passar mal, se você não se hidratar, tá? O único motivo que o corpo está mandando uma mensagem pra você, né? Bebe água porque senão você vai passar mal, né? Mas caso contrário, por quê? Porque se você tá me procurando, é porque você está fora do peso. Porque você precisa perder medidas e peso, né? Porque você tem gordura no corpo, senão você não ia estar aqui comigo. Porque esse desafio é para eliminar gordura, né? Então, se você tem gordura a mais, você tem estoque de energia, tá? Se você tá com 5 quilos a mais, pelo menos, você tem energia para ficar sem comer, né, carboidrato, açúcar, porque é a única coisa que te vai gerar energia, pelo menos 20 dias, tá? Pode ter certeza, meninas, eu estou agora me formando em biomedicina, então eu estudei, fui para dentro de um laboratório, tô tendo essa oportunidade de ter um laboratório onde eu posso pesquisar, estudar, tem uma gama de professores especialistas na área de gordura localizada e emagrecimento, né? Consigo ver o corpo humano lá dentro funcionando de forma legal, então confia, se você tá pelo menos 5 quilos a mais,
E esses 5 quilos não é só líquido, é gordura. Agora, se você falar pra mim, Cris, eu tô bem pertinho, falta 3. Ainda assim você consegue ficar em uns 12 dias. O nosso desafio é só de 5. Então, se eu falasse pra você, não coma arroz, feijão, macarrão, açúcar, vai, que eu te mandasse ficar sem açúcar e sem carboidrato por 5 dias pelo menos, desculpa, 12 dias pelo menos, né? Você não iria ficar com falta de energia, que seria ficar indisposta, sonolenta, cansada, com vontade de desmaiar, com tremedeira, suando frio. Se você está sentindo tudo isso, ou é porque você não calculou a sua meta de água e não está tomando a sua água, ou porque você não está fazendo as refeições que deveriam ser feitas da forma que tem que ser feita, nas horas que você tem que ser feita, como eu já orientei, ou porque você está deixando o seu emocional te sabotar, tá? Caso contrário, vamos lá. Eu ainda tenho 5 vídeos para mandar para vocês para responder todas as perguntas, senão isso aqui vai ficar muito longo. Vou falar mais sobre o jejum, vou falar sobre a montagem do prato, vou falar sobre atividade física e mau humor. E bom, tem outras coisas, eu mando lá no grupo para vocês tudo que a gente vai falar, mas é bem bacana porque você vai entender tudo. Um beijo, até o próximo vídeo.